Palpite Atlético PRX São Paulo. Em casa, o Atlético PR é favorito a vencer contra o São Paulo, em duelo do Campeonato Brasileiro. Veja odds e palpites do jogo. Pelo Campeonato Brasileiro, Atlético PR e São Paulo se enfrentam em partida que será realizada nesta quarta-feira. O palco da partida será a Liga Arena, a transmissão será da Cazé TV e Prime Video. As equipes se aproximam em desempenho no Brasileirão, tanto que enquanto o Furacão é o quinto colocado, o tricolor paulista vem logo após, na sexta posição. Palpites Atlético PRX São Paulo do Bolavip. Dupla hipótese, São Paulo ou empate, 1,61 na Bet365. Sim para ambas as equipes marcarem, 2,00 na Bet365. Partida para mais de 10 escanteios asiáticos, 2.000 na Bet365. As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas. Após passar por uma fase ruim, a primeira desubeldia no clube, o São Paulo se recuperou e alcançou 2 partidas de invencibilidade. Com Juca Antonello sob o comando da equipe de forma interina, é normal que a equipe oscile no Brasileirão. Nas últimas 3 partidas do Furacão jogando nos domínios da Arena da Baixada, além de marcar gols, o clube também foi vazado pelos seus adversários. A partida tende a ser de muitas oportunidades para ambas as equipes, principalmente levando em consideração as boas peças que os times têm para o setor ofensivo. Enquanto o Furacão tem média de 6,5 escanteios, o Soberano chega com média de 5,1 cantos por jogo. Últimas partidas do Atlético PR, EDV. O Furacão garantiu uma vitória importante fora de casa na última rodada diante do Vitória, 0-1 no Barradão. Na rodada anterior, o clube paranaense foi derrotado pelo Cruzeiro 2-0, além do empate com o Corinthians, 1-1, que ocasionou na demissão de Cuca. Últimas partidas do São Paulo, DVV. O tricolor paulista vem de grande vitória dentro de casa, onde o Soberano dominou o Bahia 3-1 e venceu com propriedade. Antes disso, eles haviam vencido o Criciúma 2-1, além da derrota para o Vasco da Gama, 4-1. Atlético PRX São Paulo ao vivo, onde assistir jogo em tempo real pelo Brasileirão Série A. Minuto a minuto do jogo Atlético PRX São Paulo, ao vivo pelo Brasileirão Série A 2024, no dia 3 de julho, às 20 horas. Siga todos os lances da transmissão, escalações e resultados em tempo real. Atlético PR e São Paulo se enfrentam nesta quarta-feira 3, às 21h30, horário de Brasília na Liga Arena, pela 14ª rodada do Brasileirão Série A 2024. As equipes estão separadas por apenas um ponto na tabela e o duelo entre paranaenses e paulistas é uma briga direta pelas primeiras colocações da competição. Mandante do duelo, o Furacão tem 22 pontos somados e figura na 5ª colocação. O tricolor paulista, por sua vez, é o 6º colocado com 21 pontos, 6 a menos que o Flamengo. A partida entre Atlético PRX e São Paulo terá transmissão ao vivo pelo site do Bolavip Brasil a partir das 20 horas, com atualizações desde o pré-jogo e últimas notícias do evento. Desempenho de James Rodrigues na Copa América surpreende no São Paulo. Desde a chegada de Zubeldia no comando do São Paulo, a equipe vem apresentando um desempenho mais contundente em campo, em busca de evolução. Em sexto no Campeonato Brasileiro, o São Paulo vem conseguindo manter um desempenho contundente sob o comando do técnico Zubeldia. Apesar de alguns tropeços, o comandante mostrou que consegue mostrar repertório. Isso porque o tricolor conseguiu recobrar a boa fase em campo após o treinador ousar na escalação da equipe, buscando a utilização de jogadores. Enquanto vê James Rodrigues se destacando na seleção da Colômbia. Isso porque o jogador não consegue mostrar o mesmo desempenho dentro de campo na equipe paulista. Quem vem se destacando é Luciano, mas ao mesmo tempo que marca gols, o atacante recebe muitos cartões amarelos. Desempenho surpreendeu. James apresentou um desempenho muito distante do que realiza no tricolor das Laranjeiras, quando a seleção da Colômbia enfrentou o Brasil na última terça-feira 2, onde ficou no empate em 1-1 no Leves Estádio, pela última rodada da fase de grupos da Copa América. Sem muito espaço no São Paulo, o jogador não consegue demonstrar nem um terço do que jogando na Copa América. Conforme dado do SofaScore, ele lidou algumas estatísticas do confronto. O meia foi decisivo durante o confronto e liderou em cruzamentos certos durante a partida. Além de ter sido o jogador que mais teve duelos ganhos durante o confronto, vencendo 8 de 11 disputados. Craque só na seleção? Sua contribuição defensiva não ficou apenas nisso.
já que ajudou a equipe realizando 4 desarmes. Além de ter sido o atleta que mais sofreu faltas em campo, James fez uma ótima partida, sendo o elenco o melhor em campo. Por conta do desempenho contundente do meia na Copa América, a Colômbia encerrou a primeira fase na liderança do Grupo D, com 7 pontos, e vai encarar o Panamá nas quartas de final da Copa América. James Rodrigues se destaca em jogo da seleção brasileira e Colômbia. Meio-campista do São Paulo chamou atenção durante a última rodada da fase de grupos da Copa América 2024. O destaque da partida. Pela terceira rodada da Copa América de 2024, a seleção brasileira ficou no empate com a Colômbia pelo placar de 1-1, com um lindo gol de falta de Rafinha. No Leves Estádio, um dos destaques também foi James Rodrigues, meio-campista do São Paulo. É claro, a torcida são paulina ficou de olho no desempenho do jogador que, mesmo em situação indefinida, é do tricolor paulista. As reações resultaram em comentários nas redes sociais. Ele volta para marcar na seleção, disse um torcedor logo após o começo da partida. Na Colômbia ele joga demais, é impressionante a disposição. Na Copa América, James Rodrigues é um dos destaques, com 3 jogos e 2 assistências realizadas. Participou do gol. Ele deitado conseguiu dar um passe perfeito. Eu não acredito, foi o comentário do São Paulino quando saiu o gol de empate da seleção colombiana. As reações foram praticamente a mesma por parte da torcida. Em contrapartida, outros também lembram que nos jogos antes da Copa América, James não foi relacionado. Com Zubeldia no comando do São Paulo, o colombiano possui 5 minutos em campo contra o Palmeiras. Com o empate contra a Colômbia, a seleção brasileira termina a primeira fase da Copa América na segunda colocação, com 5 pontos somados. Assim, o adversário nas quartas de final está definido. Agora são quartas de final. No sábado 6, às 22 horas, horário de Brasília, a seleção brasileira enfrenta o Uruguai, partida que será realizada no Allegiant Stadium, em Las Vegas. O jogo encerra as quartas de final da Copa América de 2024. Na fase de grupos, o Uruguai se destacou, campanha com 100% de aproveitamento. A seleção venceu Panamá 3-1, Bolívia 5-0 e também os Estados Unidos 1-0. Mercado. Proposta ridícula do Corinthians e possível saída no São Paulo. Galopo de saída? O Boca Juniors fez uma oferta de 3 milhões de dólares, 16,7 milhões de reais na cotação atual, para comprar 50% dos direitos do meia Giuliano Galopo, do São Paulo. As informações são olé. De acordo com o jornal, a negociação está avançada e perto de conclusão, mas ainda é necessário acertar detalhes financeiros. Corinthians tem proposta ridícula. O América MX recusou uma proposta do Corinthians pelo atacante Brian Rodrigues, que está com a seleção uruguaia na disputa da Copa América. O Timão tentou a compra em definitiva do atleta de 24 anos, mas fontes do time mexicano classificaram como ridícula a proposta corintiana por se tratar de um atleta que está em ascensão e tem mercado. No México, o atacante alternou entre a reserva e a titularidade na última temporada, tendo atuado em 40 partidas com 9 gols marcados e 4 assistências distribuídas. Fagner perto do Fico. O Corinthians encaminhou a renovação de contrato do lateral direito Fagner, de 35 anos, que tem vínculo com o clube alvinegro apenas até o fim da temporada. A diretoria e o lateral se aproximaram de um acordo salarial e de tempo de contrato, que deverá ser até o final de 2026. Santos quer Gabigol, mas Gabigol recebeu uma proposta para voltar ao Santos, mas não quer jogar na Série B no Campeonato Brasileiro. Segundo Samir Carvalho, o Peixe ofereceu salário de 2 milhões de reais por mês para o jogador. O atacante não foi relacionado pelo Flamengo no jogo contra o Cruzeiro no fim de semana, para que ainda possa atuar por outra equipe na Série A 2024. Ele tem contrato na Gávea até o fim do ano, mas já pode assinar pré-contrato com outro clube. Abel de olho. Se depender de Abel Ferreira, Gabigol tem total aprovação para reforçar o Palmeiras, seja de imediato, numa negociação direta com o Flamengo, ou somente na próxima temporada como jogador livre. O técnico português confessou para pessoas próximas que deseja a contratação do atacante rubro-negro, que já está livre para assinar pré-contrato com qualquer clube. Ele disse que quer muito. O Gabigol revelou uma fonte. Vasco com trio pesado. O Vasco já prepara o anúncio do retorno dos crias Felipe Coutinho, Souza e Alex Teixeira para a janela de transferências que se abre no próximo dia 10. Souza e Alex Teixeira já chegaram a um acordo com o Cruz Maltino,
O volante rescindiu seu contrato com o Başakşehir, da Turquia, enquanto o atacante estava livre desde sua saída do próprio Vasco, no fim da temporada de 2023. Já com Felipe Coutinho, o estágio é de acerto dos últimos detalhes burocráticos. A tendência é a de que o meia assine um contrato de empréstimo de 1 ano, com o Vasco tendo a opção de compra.